Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Bom, antes de a gente começar, queria que a gente apresentasse a SBF Contabilidade. A gente é uma empresa de contabilidade, trabalha em empresas de grande, médio porte. E a gente está desenvolvendo ao longo de 2026 a consultoria sobre a reforma tributária, a consultoria sobre transição para o lucro real, que é muito importante avaliar o lucro real esse ano. E uma das nossas especialidades dentro da nossa carteira é a área de saúde, então a gente sempre traz conteúdo sobre a área de saúde. Então, se você quiser, clica aqui no link e você vai falar diretamente comigo. Se você quiser uma consultoria, clica aí no site, conheça o nosso trabalho, vê os nossos conteúdos. Não esqueça do portal do Conecta SBF, que é a nossa Netflix, que a gente está colocando o conteúdo lá dentro para poder melhorar a nossa entrega para vocês, essa parte educativa que todo empresário precisa ter. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Bom, a gente em 2026 já lançou um podcast sobre licitação, já lançamos um sobre veículos, sobre carros, sobre a parte automotiva. E hoje o nosso terceiro podcast do ano, a gente vai falar sobre a área de saúde, tá? Um pouquinho como para você entender como funciona a parte de credenciamento, como funciona a parte comercial, como funciona a parte de home care, de clínica, da parte de certificação com operadora de saúde, como você faz essa ligação. Então, se você é da área de saúde e tem dificuldade de entender ali como é que é o credenciamento, como é que funciona como se faz essa interface, você tem uma empresa de home care, hoje vai ser o conteúdo que vai te esclarecer um pouquinho. Então, para isso eu trouxe o Fernando. Fernando, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. convite. Solta aí, cara, o podcast. Agradeço pelo convite. Prazer, cara. Vamos lá, vamos bater um papo, sim. Então, assim, Fernando é um profissional da área de saúde, né, assim, comercial. Ele trabalha um pouquinho com a certificação de operadora, conhecendo o cliente comum na parte de home care. E hoje ele está desenvolvendo aí carreira solo nessa parte de credenciamento, essa ligação que todo prestador de saúde queria ter. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação profissional, como você chegou na área comercial e como você adentrou-se na área área da saúde, como é que você entrou nesse mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse. Sim, então. Eu costumo falar assim, a área da saúde para mim é cau de paraquedas, vamos botar assim. Eu tenho medo de agulha, né? Uma vez eu fui colher sangue no hospital e corri com um garrote no braço. Então, quando a gente fala de área de saúde, a gente imagina só que é agulha, né? Enfermeiro, enfim, é aquilo tudo. Mas a área da saúde não é só a parte técnica, mas é uma parte completa, relacionamento e tudo. Então, como o Bruno estava me falando, eu sou Fernando, né? Eu já trabalho na área comercial há bastante tempo, não vou falar quanto tempo, que vão descobrir minha idade, então tem mais de 20 anos que eu sou da área comercial. Eu trabalhei em grandes empresas, grandes corporações, mas nunca voltada para a área da saúde, sempre com a área de tecnologia. Costumo falar que eu sou vendedor de fato e vendedor ficarei até o final, vamos botar assim. E aí, cara, as coisas vão passando, né? Os anos vão passando, a gente vai conhecendo outros mercados, outras vertentes. E em 2020, com a pandemia, eu ingressei na área da saúde. E aí tive uma oportunidade de iniciar como comercial numa empresa que trabalha justamente com a área da saúde, onde eu fazia parte do credenciamento médico. Eu fui buscar para a empresa credenciamentos médicos com operadoras de saúde. E isso eu me achei, vamos botar assim, né? Eu achei uma coisa bem interessante por causa do relacionamento que eu tinha com a operadora, conhecendo as pessoas, aprendendo um pouco mais, e com isso eu fui conhecendo um mercado que eu ainda estava caindo de paraquedas, né? E aí fiquei um período fazendo só essa parte de credenciamento e tudo, analisando com as operadoras. E aí, agora no finalzinho, no início de 2025, a gente veio para uma carreira, como você falou, uma carreira solo, né? Com a parte de credenciamento com operador, relacionamento comercial, mostrando para as operadoras, para os clientes finais, como elas vão fazer o relacionamento com a operadora, certificação, e a apresentação de toda essa parte para o cliente entender como é que é chegar numa operadora. Porque hoje, Bruno, o empresário, o dono de empresa de saúde, ele não tem tanto tempo hoje de perder tempo com coisas
burocráticas. O processo de credenciamento é um processo muito burocrático. Ele não é um processo fácil. Ele passa por toda a parte documental, parte de análise de crédito, parte de análise de perfil. Se a operadora não achar que aquela empresa é legal para atender aquele segmento naquela região, ela não credencia. Então, o credenciamento ele não é fácil. Eu costumo falar que o credenciamento ele não é difícil, não é demorado, mas ele é moroso. É um processo muito travado. Então, você imagina só, o cara é o médico, tem que atender milhões de pacientes, ainda tem que ir para portal de operadora, analisar como é que ele vai falar com a operadora. Então, para isso, nasceu a figura do Fernando, como outros Fernandos têm no mercado. Né? Então, a Impact ela nasceu nessa necessidade, onde a gente precisava fazer a conexão entre o profissional de saúde e as operadoras de saúde. Mas não fazer só uma conexão, mostrar para a operadora de saúde a necessidade dela ter o cliente naquela região para poder atender eles. Então, o que a Impact faz? A Impact ela entrega um relatório gerencial completo para a operadora de saúde, onde ela vai mostrar para a operadora de saúde qual tipo de profissional ela vai ter em qual região. Lembra que a gente estava conversando um pouco mais cedo, a gente falando sobre a questão do Reclame Aqui, do site das reclamações e o geomapeamento. Então, nós usamos geomapeamento tanto do Google quanto do Reclame Aqui para fazer essa interface com a operadora. Eu vou levar para a operadora problemas reais, onde a operadora vai identificar naquela região quem ela precisa credenciar. E com isso eu vou ser esse elo de ligação entre a rede relacionada e a operadora de saúde. A tal ponto que a operadora de saúde precisa entender que a Impact é o canal mais fácil e mais completo para poder levar o profissional de ponta para ela credenciar e oferecer para o beneficiário dela. Então você acaba fazendo toda a ligação entre todas as partes. Mas só uma dúvida, então você não credencia somente home care, no caso? Não, tudo. Clínica e até o profissional autônomo também? Exatamente. Na verdade, assim, qual a diferença para uma empresa e para o profissional autônomo, assim? Então, vamos lá. Existem operadoras de saúde que ela credencia até um profissional autônomo. Não são todas. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, vamos botar assim, a Fusex, por exemplo. A Fusex, ela tem profissionais terceirizados, próprio autônomo, que presta serviço para ela, não propriamente dito uma clínica, um home care, uma empresa de remoção. É um profissional que ele vai sozinho lá e presta serviço para ela, como se fosse uma terceirização. Tá? Então, basicamente é um pouco diferente para algumas operadoras. A maioria delas não credencia profissional autônomo. A maioria delas, elas preferem uma clínica, uma empresa de home care, uma empresa de remoção, um hospital. Mas existem algumas operadoras que elas têm um profissional como se fosse terceirizados. Tipo aquelas cooperativas que fazem técnico, fisioterapeuta, para empresas de clínica ou home care, por exemplo. Entendeu? Entendi. E aí eu queria entender com você, então vamos lá, só para a gente entender as etapas ali. Você trabalha nessa parte a gente trabalha aqui com operadora, saúde também. Tá. Por isso que eu falo assim, que a área de saúde é uma área que a gente olha com grande carinho, assim, que eu acabei me especializando muito. É uma área bem legal, assim, de oportunidade. E é bem ampla, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala fisioterapeuta, médico, home care e tal. Então é uma área bem ampla e que tem uma especialidade, por exemplo, estoque, medicamento, enfim, tem toda essa parte. E a gente também aqui tem um braço muito forte de educação, que a gente tem a Legacy, enfim, nessa parte educacional. Então são os 2 braços e tecnologia também. Então são os 3 braços assim, que a gente mais tem forte ali. E na área de saúde especificamente, é muito engraçado, né? Que as pessoas têm uma visão um pouco difícil. A gente já fez um podcast com a parte de um cara que vendia plano de saúde, já fez de corretor. E já fez com o Pablo, que eu até te indiquei, que é da operadora de saúde. E a gente acha que a operadora de saúde é a vilã de toda a história, né? Assim, mas o ponto é que a operadora tem uma certificação, tem um operacional muito pesado, tem a ANS, que é uma reguladora muito forte. Muito forte. E aí você está falando de CIB, que eles medem a sinistralidade, tem o SUS. Então, assim, ela sempre olha um pouco para a margem da operação.
Sim. E não é por maldade, por não querer atender, mas é porque realmente é negócio e as coisas não podem também não dar lucro. E essa gestão da eficiência, né, que hoje a operadora tem que olhar muito a questão da eficiência. O quanto ela vai trazer um profissional bom que vai, teoricamente, impactar menos a questão da saúde, de pedir de exame e tal, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho ali o que a operadora visa nesse credenciamento, como grande diferencial, se é somente custo ou não, ou se ela olha para outra parte e vê a estrutura que o cara está fazendo, como o cara está colocando. Eu acho que antigamente, claro que tem operadores que vão olhar somente para o custo, mas eu acho que a operadora, ela, hoje em dia, com todas essas ineficiências, por quê? Como é que funciona? Eu não sei nem se você sabe disso ou não. Se a operadora descredenciar alguém e essa pessoa for para o SUS, ou for atendida dentro do SUS, ela paga o SUS. E isso é um impacto muito grande. Então, assim, o home care gera uma economia para ela, porque ela não paga o custo assistencial. Então, assim, só que também, assim, ela tem que olhar um pouco para a qualidade do serviço que está sendo feito. Exatamente. Eu queria que você tirasse um pouco olhar assim para quem está escutando e a consumir, o plano de saúde é tudo safado e tal, olha. E até onde é a responsabilidade do plano de saúde, até onde ele monitora isso, até onde para ele é mais importante o custo, ou às vezes também o prestador que não é qualificado suficiente para poder atender. Até onde é a responsabilidade de um e do outro. Porque o que acontece? Vamos lá, por etapa. Eu sou operadora de saúde. Não sei se você observou, a semana agora teve uma reportagem de 100% das reclamações que tiveram as operadoras de saúde, somente 76% foram respondidas. Em 2025 foi o recorde em reclamações na ANS. E muitas das reclamações não são só da operadora de saúde, são do prestador de serviço. A operadora, não é que ela quer se livrar de um problema, ela precisa que o problema seja resolvido. Quando eu indico você como empresa credenciada minha para poder atender o beneficiário, é sinal que eu preciso que você atenda esse beneficiário com qualidade. Porque se você não manter a qualidade mínima que a operadora requer, cai para mim o problema. Porque o cliente sempre vai querer judicializar ou então abrir reclamação em cima da operadora. Como eu te falei sobre os dados do Reclame Aqui, né, por exemplo, onde eu mostro para a operadora onde ela precisa aumentar a cobertura dela, lá também eu identifico também problemas da rede terceirizada. Eu levo para a rede terceirizada aonde ela tem que resolver aquela questão. Por quê? Quando a operadora contrata, por exemplo, uma clínica, né? Ela contrata uma clínica para atender o paciente dela de algum tipo de transtorno, que agora tem muitas clínicas de aba. É um mercado que está crescendo muito no Brasil. Então ela precisa o quê? São crianças que às vezes têm uma complexidade muito alta. Então o ambiente tem que ser um ambiente favorável, que a criança ela vai conseguir se adaptar naquele ambiente. Então pega crianças às vezes que elas não conseguem se adaptar no ambiente. Então os pais que já estão naquele momento ali do calor e tudo, eles pegam e vão responsabilizar, por exemplo, a rede terceirizada. E a rede terceirizada é penalizada para a operadora. A operadora tem culpa? Em tese, de repente, não. Por quê? Ela não está ali na ponta 100% verificando o que está acontecendo. Ela precisa que você entregue qualidade. É por isso que todas as empresas de saúde, home care, clínicas, empresas de remoção, elas precisam caminhar para certificação. Tá? A Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA, ela está com um movimento muito forte voltando para que até 2029 todas as empresas de saúde e prestadoras de serviço sejam certificadas. Mas existem algumas operadoras que nem credenciam mais clínicas nem empresas de home care porque não são acreditadas, não têm certificação. Principalmente as empresas de autogestão, que são aquelas empresas de plano de saúde que ela mesma detém o plano de saúde, e as seguradoras, que são as maiores empresas que têm os maiores faturamentos no Brasil hoje. Porque é tipo uma pirâmide, né? Onde tem a parte de cima são as empresas de autogestão, o meio da pirâmide são as empresas de seguro,
que, por exemplo, é Bradesco Seguros, Unimed Seguros, e a parte de baixo são os planos de saúde, a Mil, enfim, uma infinidade de planos de saúde. Então, essas empresas que estão da parte do meio da pirâmide para cima, elas já estão começando a exigir que as empresas terceirizadas tenham uma certificação. Então, é isso que eu falo com todo cliente, não só da Impact, cliente que é amigo da gente em relacionamento. Procura certificação, se certifique, procura ver como é que você vai organizar os seus processos para quando você levar para a operadora, levar uma coisa preparada e pronta. A operadora, hoje, ela vai começar a selecionar quem ela quer atender na rede credenciada dela. Por quê? Ela quer resolver o problema. Então, o problema se resolve com qualidade. Não tem outro jeito, Bruno. Então, se as empresas não se preparar para esse cenário e mudar um pouco para poder se certificar, ajustar processos, ajustar rotina, cara, essas empresas vão morrer. Elas vão sair do mercado. E o mercado vai engolir, entendeu? E aí que entra um pouquinho no que a gente vai falar, né? Vamos lá. Hoje, né, pela minha experiência que eu tenho nas empresas de home care, enfim, que a gente gera aqui, e nas áreas de saúde, tirando ali consultório médico e tal, que quando o cara trabalha individual, a margem é muito apertada na área de saúde, né? Para todo mundo. Então, assim, a margem de 10%, 5%, 10%, 15% é muito bom às vezes. Muito, né? Bom. E você tem toda a importância da gestão financeira em cima de todos esses 10%. Então é onde assim, você tem que errar pouco e o empresário ele erra, normal. Eu acho que faz parte do aprendizado. Então você tem que estar num ambiente de custos administrativos que você consegue cumprir. Você tem que ter com os funcionários dentro do salário que você de fato pode pagar. Você tem que fazer uma gestão muito, muito linear ali. Se você sair isso de uma hora para outra, você acaba quebrando, enfim. E às vezes não é que o negócio não é rentável, e sim porque teoricamente está. E tem uma especialidade que eu acho, né, que as pessoas veem, o fluxo de recebimento é um fluxo longo, né? Então, assim, você paga, aí o cara ainda pode te glosar, porque tem no contrato. Qual a importância que você entende das áreas, que vamos supor agora já como prestador de serviço, como clínica ou home care? Qual é a dica aqui que você dá de gestão, que é muito importante, que é onde draga bem o dinheiro, onde você vê que pode quebrar muito? É a parte financeira, de gestão financeira? É a parte de gestão de pessoas direta na operação? Remédio também é uma coisa que a falta de controle do remédio, a falta de você olhar o contrato e ver se pode ser glosado ou não. O que você entende ali ou se é tudo junto? Então, Bruno, é aquilo. Eu acho que uma boa consultoria ela consegue fazer uma análise disso tudo, porque é isso tudo. É um pouquinho de cada coisa que atrasa o empresário, vamos botar assim. É o cara que fatura baixo, ele tem vamos botar assim, um custo baixo. Aí ele começa a faturar um pouco mais alto, ele já acha que ele já pode subir de uma vez só. Quando ele poderia ficar um pouco mais embaixo, esperando para poder começar a subir. Não tem outro jeito, ele tem que esperar um pouco. O empresário ele tem que ceder um pouco mais. Aí ele sobe um pouco mais, aí ele acha que ele já pode subir na escala. Então ele tem que primeiro se preparar. Ele precisa fazer uma análise. A reforma previdenciária vai chegar, por exemplo, ensinando muita coisa no amor e na dor. Porque tributária, né? Oi? Tu falou previdenciária. Desculpa, é a tributária, perdão. Ela vai chegar ensinando no amor e na dor. Por quê? Se o cara não for no amor, ele vai aprender na dor. Tá? Então, assim, o que parte? De uma análise completa. Mas assim, vamos centrar na parte da reforma tributária, depois você volta para o teu ponto. Porque assim, só para você entender, a reforma tributária, ela vai meio que tirar do mercado as empresas que pedalam imposto, que não vou pagar imposto para pagar a operação. Ela vai trazer uma obrigatoriedade de crédito tributário, então se você não pagar de fato ali, uma organização financeira Sim. como um todo. Então
ela vai privilegiar as empresas que são um pouco organizadas e que olham para a gestão. Então, se você não fizer todo esse trabalho de gestão, você provavelmente não vai ter margem para suportar. Por isso que eu te falei, é no amor ou na dor. O amor é o quê? É fazer a gestão. Entendeu? E na dor vai ser assim, porque o que vai acontecer vai ser um enxame de empresas que, se não forem no amor, elas vão quebrar. Então, cara, como você falou aí... Se já está quebrada, ela não oficializou, né? E ela está pedalando. Exatamente, porque assim, o que o cara precisa fazer hoje, tá? Primeiro ele precisa entender o seguinte, eu preciso me adequar rápido. Se eu não me adequar, a maré vai me levar. Então, o que eu preciso fazer? Fazer uma previsão, eu vou analisar, vou chamar um consultor, ou então eu vou ver quem faz isso comigo aqui, dependendo do tamanho da empresa, né? E aí você vai fazer todo o provisionamento. E além de fazer o provisionamento, você precisa entender que você precisa mexer. Porque não adianta nada você montar todo um parque ali, onde você vai ter que reduzir isso, ter que reduzir aquilo. Ah, legal, parabéns, mas eu não vou fazer. Mas não adianta nada. Então o cara tem que pegar, ele tem que entender o seguinte, eu preciso mudar. Segundo, o que ele precisa entender, eu tenho que fazer. Porque se ele não fizer, ele vai ser engolido. E já está sendo engolido, já tem muita gente sendo engolida. Aos poucos, a gente não está observando assim do montante, porque os dados não aparecem tanto como tem que aparecer. Mas você não acha que eles também estão sendo engolidos? Vamos lá. Que eu acho que as operadoras estão mudando um pouco a mentalidade em querer trabalhar um pouco mais com qualidade. Porque... Exatamente. Então, por isso que eu te falei, o provisionamento, a análise tem que ser completa. Porque assim, o cara vai entregar. Mas antigamente não era assim. Mas a operadora abria muitas pernas pelo mais barato. Mas ela precisava entrar no mercado. O que acontece? Olha só. Existem operadoras que elas têm força própria para algumas coisas. Tá? Por que eu falo de força própria? Eu vou inaugurar tantas clínicas, eu vou inaugurar tantas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que lá na frente a conta não vai fechando para ela. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa abrir braços. Para poder abrir braços, ela tem que terceirizar. A terceirização é credenciar. Basicamente isso, vai credenciar, vai chamar outras pessoas. Eu vim no mercado diferente da área da saúde. Eu trabalhava com telecomunicações. Quando as empresas de telecomunicações elas estavam muito inchadas, o que elas tinham que fazer? Ou elas deixavam de atender, ou elas tinham que terceirizar. E aí foi até que veio o boom das terceirizações, que foi em 2012, 2013, quando a gente pegou as empresas de telefonia, cara, a rodo, contratando milhões de empresas para poder prestar o serviço. E o que aconteceu com o serviço? Ficou de péssima qualidade. Por quê? Eles saíram abrindo mercado para todo mundo. Depois o que eles fizeram? Eles enxugaram. Eles decidiram trabalhar com quem estava entregando. Porque tudo é muito bonito enquanto você fala assim, tá vindo, tá desovando, deixa eu fazer. Só que depois a conta vai chegando, é o que está acontecendo na área da saúde. Você vê só, já tem muita gente não conseguindo nem pagar mais plano de saúde. Isso não é 1, 2, não. Já tem empresas que entregam plano de saúde para o funcionário que agora estão começando a dividir a conta com o funcionário. Os planos de coparticipação estão disparando, porque as empresas sozinhas não estão conseguindo suportar. E aí o que acontece? Para completar agora, agora o SUS está entrando com um projeto que vai ter aquela questão de que a rede privada vai ajudar em alguns momentos a desafogar a fila do SUS. Daqui a pouco isso vai colapsar. Já está colapsando, já colapsou. Então agora o que a gente precisa fazer? Aumentar a rede estruturada. Tá? Por exemplo, como você falou, um mercado que tem uma rentabilidade baixa. Sim. Então como é que você ganha? No volume. Se você tiver volume, você vai ter uma rentabilidade um pouco maior. Mas a operadora é predadora, que a gente escuta muito falar no mercado. Ela também, por sua vez, ela está retraída. Sim. Ela até quer te pagar mais. No caso do home care, por exemplo. O home care é vantajoso demais para a operadora em alguns pontos. Porque ela está desafogando o hospital dela, ela está liberando o leito dela e está colocando o paciente em casa internado. Às vezes, já 50% mais barato do que ele paga lá na ponta. Agora, o home care pega o paciente, o cara dá um espirro e ele interna o paciente de novo. E aí, essa reinternação e essa deshospitalização acaba que sai mais cara para a operadora, não só em questão remunerada, em questão de reclamação. Toda hora interna o paciente, não controla o paciente dentro de casa. As equipes, também por sua vez, das empresas de home care, que já é terceirizada da operadora, que ela terceiriza mais uma outra empresa, que terceiriza uma outra empresa, e aí chega na ponta, aquela outra da terceirizada, pede qualidade.
E aí, cara, efeito cascata. O que acontece com a operadora? Ela vai e descredencia. Simples assim. Ela troca o outro por outra empresa. Por quê? Ela tem uma gama de profissionais. Eu peguei o home care como exemplo, mas acontece com clínicas. A gente atende muitas clínicas. Eu atendo muito mais clínica do que empresa de home care. Muito mais. Na clínica é a mesmíssima coisa. Ah, mas a operadora me deixou de atender agora, não vou atender mais fisioterapia X. Por quê? Porque a operadora entendeu que naquela região ali ele está dando problema. Ela praticamente ela fala claramente, cara, eu vou tirar de você isso aqui e vou botar com outra pessoa. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender que elas precisam se adequar, se adaptar, melhorar a performance dela, fazer um provisionamento, uma análise financeira, estruturar. Isso tem que ser na ponta, isso tem que ser contínuo. Não adianta ser assim, agora eu estou morrendo, eu vou, sei lá, vou tomar um kit para sobrevivência. A gente não pode viver o tempo inteiro no kit de sobrevivência. A gente tem que se preparar. É isso que eu explico para todos os nossos clientes da Impact. A gente precisa fazer um provisionamento. Credenciamento não é fácil, é moroso. E fica mais demorado ainda se você não me entregar uma documentação. Por isso que a gente trabalha muito, análise documental, verificar toda a estrutura, prestar consultoria para o cliente, mostrar para o cliente onde ele vai errar, onde ele vai acertar, o que ele pode fazer para poder reduzir o tempo de espera no credenciamento, porque já é um processo lento. Se ele tiver problema, então, é mais lento ainda, Bruno. Entendeu? Também acho. Eu acho assim, é isso que eu falo assim, ó. A gente precisa entender o quanto as coisas têm os dois lados, ok? E às vezes eu já perdi clientes e para mim, assim, eu faço certo e ponto, porque já perdi cliente que pediu para mudar a declaração. Eu já pedi cliente que eu fiz todo o planejamento do lucro real. O cara no dia do lucro real perguntou se podia pagar a pessoa física. Acho que até uma criança, sabe, que não pode pagar, inclusive no lucro real. Só que muitas vezes o cliente, o cara que você está prestando consultoria, ele quer que você responda aquilo que ele quer para justificar o que ele entende que é errado. Exatamente. Entendeu? E às vezes é muito difícil você se posicionar. Muito. E porque você perde clientes e, enfim, a gente, graças a Deus, aqui não perdeu. A gente tem uma taxa muito baixa de perder cliente, mas a gente já perdeu e, vamos lá, 90% do que a gente se saiu foi porque a gente se posicionou. Ou se posicionou, às vezes, para aumentar o honorário porque tinha aumentado e o cara... A vida toda tu quebra o galho do cara e na hora fala, mano, tu aumentou aqui, mas, não, então... Enfim, ou muitas vezes por isso. E eu acho que o mercado de saúde, porque eu vejo os dois lados, graças a Deus, então a contabilidade tem uma visão muito boa em relação a isso, né? E eu sou muito estratégico porque eu gosto de entrar e para mim isso é um super aprendizado. Então, assim, se eu utilizar tudo que eu consigo absorver dos clientes, é uma parada assim que é absurda. Eu posso, teoricamente, navegar em todas as áreas. Eu aprendi que o planejamento tributário ele é muito a estratégia do cliente. Não adianta eu chegar para ele, pô, é melhor lucro real ou presumido e tal, se a estratégia dele for totalmente conectada. Então vamos entender, por exemplo, na reforma tributária, você vai tomar crédito, beleza? E você presta serviço para a operadora. E para a operadora, ela vai te exigir crédito. Só que se você tiver um braço dentro da tua operação e que é para o consumidor final, por exemplo, clínica, vai valer muito a pena ela talvez dividir o CNPJ e uma parte está dentro do Simples até pelo custo da folha e a outra parte ela atende a operadora como lucro real presumido. Então, entendeu? Então, assim, vai exigir da gente muito essa análise de você olhar para a estratégia. Por si só, essa situação da reforma tributária já é um ganho de substrato econômico. O que é o substrato econômico? Você linkar seu planejamento tributário em cima de uma estratégia que é válida para você não ter descasamento. Então, se a reforma tributária fala que você tributariamente emitir para um para outro e você não está usando o mesmo espaço, você vai poder, teoricamente, ter duas empresas sem nenhum problema nenhum. Então, assim, é uma discussão que a gente só vai saber jogando a Vera lá na frente. Mas o ponto é o seguinte, o mercado, eu acho, de home care, de clínica,
ele é um mercado que você tem que avaliar muito a questão do custo, mas é um mercado que você precisa ter é um mercado muito fechado, né? É difícil tu entrar no mercado de saúde. Por exemplo, a gente já está aqui 4, 5 anos, a gente tem um operador de saúde, mas, cara, é aquele negócio que é difícil você furar a bolha, entendeu? Muito difícil. É muito difícil você furar a bolha. Mas é onde, pra gente aqui, é que a gente, cara, é um mercado bom, é lucrativo, não é ruim, porque todo mundo precisa de saúde, no fato. E eu acho que a evolução que está acontecendo é sobre a qualidade sobre o custo. E aí, qual o problema disso tudo? Né? Que a gente está aqui, aí eu quero ver a tua percepção. É o que eu tenho da reforma tributária. A reforma tributária, ela vai fazer com que as empresas, já deveria ter feito isso há muito tempo, cobrar o preço que tem que cobrar sobre o serviço dele. Então, se hoje eu tenho um custo de R$1.000 aqui para fazer uma contabilidade, eu não posso ficar cobrando mais barato porque você é meu amigo, porque não, vou ter que cobrar os 1.500. Por quê? Porque não vai mais me permitir ser menor. E isso vai fazer que toda a cadeia aumente os valores. Isso vai colapsar em algum lado. Alguma área vai ficar mais colapsada para um lado e alguma Exatamente. Área vai ficar mais colapsada para outro. E assim, só que por um lado positivo ou negativo, vai todo mundo ser nivelado tributariamente, vamos dizer assim. Então, é onde o profissional que aí entra eu como consultor tributário, entra você como consultor de margem, vai ter que entrar no cara e falar, mano, vamos agora olhar a margem, coisa que o empresário nunca olhou. Ele não sabe nem o que é um DRE, não sabe o que é uma gestão financeira, porque o dinheiro entra, se apertar o calo, eu atraso o imposto e tá tudo certo. Só que se você atrasar o imposto agora, a operadora vai te trocar porque você não pode atrasar. Não pode atrasar. Porque você não vai dar crédito para ela. Ou seja, ela vai ter que incluir o imposto junto, vai ter que incluir... É ruim para ela? Não, vai ser bom para ela. Porque vai aprender, como você falou, na marra a ser gestor. Lembra que eu falei, no amor ou na dor. Então, entendeu? Essa marra, na marra, o cara vai ter que aprender gestão. Por isso que eu falei com você que é importante fazer essa parceria, porque é minha expertise, é a sua também, você traz isso como diferencial para o teu cliente e ter essa organização, porque ele não tem mais como não olhar para a área operacional dele. Não tem mais. Por exemplo, se você está montando uma home care, a farmácia, por que eu vou ter uma farmácia na Barra da Tijuca, no melhor ponto, numa sala para pagar R$4.000 de aluguel, porque eu não posso ter, talvez, em Del Castilho e tal, mas eu tenho que ver a logística, tá? Mas aí mas aqui eu moro perto de casa, amigo, esquece isso. Então, assim, você tem que olhar o custo para saber se aquilo que você está, teoricamente, pagando naquele momento faz sentido, se você não vai tirar de uma outra parte da operação. Sim. Não tem como você passar sem gerir, sem fazer a gestão de custo como. Você falou de farmácia, até bem legal o que você falou aí, um toque, porque eu visito diversos clientes, não só clientes nossos fechados, como clientes que eu poder fazer conhecimento. E aí, cara, quando a operadora apertar, porque o efeito vai ser cascata, né? Apertou ali, ela apertou aqui, apertou aqui. E quem não tiver preparado e adequado, vai ser apertar na mão e vazar. Eu já visitei farmácias que, cara, não dá. Não dá. E como eu já visitei farmácia que tem gerador para poder ela ficar refrigerada 24 horas por dia, respeitando a regulamentação, por exemplo, do home care, da RDC 11. Entendeu? A farmácia é refrigerada, ventilada, materiais adequados, no local adequado, entendeu? Então, assim, a operadora, hoje eu estou pegando casos de operadoras que estão pedindo para visitar cliente, entendeu? Levando checklist para poder visitar. Apenas vamos credenciar? Sim, eu preciso visitar lá a clínica. E visita a clínica. O importante da certificação, o importante de uma análise financeira, o importante de uma análise estratégica, o importante que o empresário ele precisa entender uma coisa. Hoje eu li um case muito engraçado, que é da Hering. Não sei se você já viu esse case da Hering.
E a Hering foi uma empresa que ela iniciou os trabalhos em 1889, tá? Com a família deles, eram 2 irmãos, eles iniciaram o trabalho, uma empresa brasileira, 100% brasileira, e a Hering, ela cresceu com uma camisa, como é que eu vou te falar? A camisa barata com o momento certo. Todo mundo tem uma Hering dentro de casa, todo mundo tem uma branca da Hering dentro de casa. Só que agora, recentemente, os últimos donos que estavam agora, depois de passar para pai, para filho e tudo, venderam a empresa por 5 bilhões. Porque eles entenderam como donos da marca, como uma empresa tradicional, que eles, como os criadores da marca, o dono, não poderiam mais conseguir continuar na frente da Hering. Não porque eles eram ruins, mas é porque a marca precisava crescer. E aí o dono da empresa, o CEO da empresa de saúde, seja o que for, tem uma hora que eles vão precisar entender que não é que eu atrapalhe meu negócio, mas eu preciso de um apoio para poder meu negócio seguir. E aí que vai a consultoria, aí que vai a análise financeira. Se ele não tiver a noção que ele precisa de ter naquele momento alguém para poder conduzir, para poder auxiliar, para poder mostrar, e ele precisa de repente às vezes sair até um pouco do negócio dele, para poder o negócio dele sobreviver e seguir, ele também vai ficar para trás. Por quê? A operadora ela vai exigir, ela está pagando mais caro, ela vai pagar mais caro. Ou então ela está pagando o justo que ele deveria Exatamente. fazer. Também pode ser, como acontece. Eu vejo diversos casos. Mas então, mas aí que é o ponto. Se a operadora vai cobrar, e ela vai ter que repassar o custo para o cliente final. Então aí entra aquele negócio assim. Aí o cliente final não vai ter mais condições de ter o plano. E aí o ecossistema vai fazer com a operadora menor, que aí ele vai ter que investir em próprio. Então todo o ecossistema ele vai se adaptar. Você viu quantos operadores novos entraram no mercado nos últimos 3 anos? Uma pancada. Só que no Rio de Janeiro, se eu parar e pensar, eu conto assim 6, 7 operadoras novas de mercado. E elas vão pegando as fatiazinhas do mercado. Desse caso aí. Vou te dar um exemplo bem clássico. A minha filha ela precisa do Quintador, tá? Porque ela tem uma situação que o pediatra dela só atende no Quintador, beleza? Então, o meu plano de saúde, o plano de saúde dela, tem que atender no Quintador, por causa do pediatra dela que está lá no Quintador. Só que assim, ela vai crescer, a tal coisa que ela tem vai começar a sair, e o que vai acontecer? Eu não vou manter um plano de Quintador, exemplo, tá? De Quintador. Eu vou começar a ir para outros planos. Então, tem operadoras menores que, às vezes, eu vou pagar 60% mais barato que uma operadora de ponta. Ela vai me entregar o que eu quero? Sim, porque, geralmente, o que você precisa de um plano de saúde hoje? Você se preocupa com a internação, não é assim que funciona? É porque os médicos bons já não atendem mais o plano de saúde. Exatamente. Quantas consultas às vezes você faz por fora do teu plano de saúde? O médico, quando é bem referenciado, o cara que ele já não... por fora o cara. Você só tem praticamente pela internação. Exatamente. Então, assim, o que vai acontecer vai ser isso. E isso vai ser um padrão. Agora, a operadora ela vai exigir um pouco mais. Ela vai pagar um pouco mais? Vai. Ela vai exigir um pouco mais. Ela está errada? Não, cara, não está errada. Ela tem que exigir o que precisa ser exigido. Exatamente. Olha só, hoje, o que eu pego hoje de planilha de credenciamento de operadoras, comparado com o que eu via antes, eu percebo uma coisa, que elas pagam praticamente iguais para todo mundo. É a diferença de reais, poucos reais, de um cliente para o outro, em alguma negociação pontual. Então, quem está na ponta como terceirizada precisa terceirizar de repente melhor. A gente estava falando lá, né? Exatamente. Vamos lá, vamos só para a gente entrar um pouco na área operacional aqui. Vamos só entrar numa situação aqui. Tudo é análise. E quando eu cheguei com você ali, a gente conversou, eu falei, cara, eu acho que eu posso agregar. Eu não consigo agregar sem talvez a tua expertise, a do Pablo, que é da operadora. Por exemplo, o Pablo é um cara que ele tem uma visão muito de credenciamento, né? De crescer e tal. Eu acho que o relacionamento, o mercado, ele não cabe mais você tentar fazer algo sozinho. Não cabe. Agora mesmo com a reforma tributária. Cara, eu tenho
10, 15 segmentos dentro da carteira. Como é que eu vou estudar aqui 10, 15 segmentos dentro da própria carteira que vão ser 10, 15 coisas diferentes? Então, assim, tem coisas que você vai ter que vai ser pressionado a tomar algumas decisões. Você vai se afastar de um cliente? Não, aí eu vou ter que criar braços, chegar para o Marcos, que é o meu cara, você vai estudar isso, o cara que é comércio, isso, porque a gente não vai mais conseguir abraçar tudo. E aí a parceria que é importante e tal, é tudo que funciona. Mas o ponto é só um ponto, né, que eu acho que a gente tem que pontuar e ser muito colocado. Essa gestão de contrato com a operadora, né, a gente trouxe o lado já da operadora, agora está trazendo o lado de quem está credenciando. E eu acho que a tendência hoje depende muito de quem vai ganhar a eleição esse ano, como é que vai vir a situação e tudo. Então, eu acho que essa vai ser a regra. Se o PT ganhar, vai ser mais 4 anos de muito sofrimento ali empresarial. Eu acho que aí sim pode ser que... Não estou falando mal por causa do PT, sim, até das preferências. Só que o ponto é o seguinte, o mercado olha para o PT como um governo que ataca certas coisas, que ataca teoricamente a economia. Então, assim, algumas coisas vão ser difíceis de crescimento. Se for um governo que tende para uma outra situação, a própria empresa, investimentos externos, por exemplo, agora está uma hora de todo mundo ir para o Paraguai, enfim, então o investimento fica complicado. A gente vai sobreviver, óbvio que a gente vai crescer como se a gente está crescendo mesmo na época, enfim, do negócio, mas vai ser um pouco mais difícil o conceitual. Só que o conceitual, ele vai ditar um pouco a regra das coisas. Então a gente não sabe se daqui a 2 anos, 1 ano, a galera vai ter o poder aquisitivo de ter um plano de saúde ou não vai ter um plano de saúde. Mas eu acho que a mentalidade com a reforma tributária, a mentalidade de todas as empresas, eu falo assim, cara, eu não vou entrar em dívida, eu não vou colocar, eu não vou aumentar nada se o lucro, se eu não tiver uma margem de lucro. Então vai acabar um pouco aquele negócio, vamos investir e tal, e o lucro vamos ver depois. Eu acho que isso vai equalizar. Isso vai partir do freio da operadora para baixo. Ela vai andar então, por exemplo, como a operadora não vai visar somente mais lucro, ela vai ter que incluir uma qualidade embaixo, e embaixo também vai ter que ser a mesma coisa. Porque antigamente a gente sabe, ela contratava, enfim, qualquer uma mesmo, fazia qualquer coisa e vamos que vamos. Se você não paga imposto e tal, ele fazia porque vale a pena. Então, eu acho que a tendência de todo mundo vai ser o seguinte, cara, vamos parar, vamos frear. É melhor a gente fechar as portas do que operar negativamente. Então esse vai ser o recado que vai ser feito. Só que dá para você trabalhar sem ser negativamente? Dá. Porque aí você tem que gerir custo. E o empresário não está acostumado a gerir custo. Ele está acostumado ao seguinte, se eu estou bem, feliz, eu vou no porcão, compro um negócio. Só que não é o dinheiro do porcão. A gente fez aqui um planejamento financeiro, que foi até o que eu fiz lá naquele cliente comum, enfim. E você olha coisas básicas. Por exemplo, quanto eu gasto de reembolso? 5% do faturamento. Cara, se eu reduzir 1%, é como se eu estivesse aumentando meu faturamento em 20%. Então, por exemplo, se eu tenho uma margem de 10% em cima de 1 milhão, eu tenho 100 mil reais. Para eu ganhar 150 mil reais, eu tenho que faturar 1,5 milhão, teoricamente, para ter o 150 mil. Só que se eu cortar 50 mil de custo de 900 mil de custo, eu tenho a mesma margem que eu teria se eu tivesse 1,5 milhão. Exatamente. Você está entendendo? Entendi. Como é que a concepção do custo vai ser mais importante do que a concepção do aumento do faturamento? E eu acho que é isso que é a mentalidade que as empresas, com a reforma, com tudo, vai falar, cara, peraí, eu prefiro não pegar esse contrato aqui, eu prefiro não criar esse produto, no caso da operadora, para atender esse tipo de cliente, porque eu sei que vai dar prejuízo, eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque agora eu preciso de cara com certificação para entregar com essa qualidade. Então o custo vai ser isso. Vai ser ruim? Não.
Ó, Isso é vou te bom. falar uma coisa. Bem legal o que você está falando. Bem legal o que você está falando. É o que eu falo para todos os clientes em fase de credenciamento. Não adianta. Isso para todas as empresas que eu estou falando agora aqui, tá? Não adianta você achar que você vai credenciar todas as operadoras. Quanto mais eu tiver, melhor. Não, não é bem assim. Todo credenciamento, quando eu vou fazer para uma clínica, eu pergunto sempre para o cliente: Bruno, essa é a proposta da operadora X. O valor que eles vão pagar é esse aqui. Posso seguir o seu credenciamento? Por quê? Vai chegar lá na frente, a operadora não deu uma rentabilidade boa. Vai chegar lá na frente, a operadora não tem volume de atendimento para o cliente. Ele vai reclamar com quem? Comigo. Então, não adianta você achar que o interessante é eu quero atender 200 operadoras. Primeiro que você vai ter que ter braço pra caramba para atender 200 operadoras. Tem operadora que vai te mandar um paciente. E tem operadora que vai te mandar Mas o 1000. mais importante é a quantidade ou a qualidade? É a qualidade. Não adianta. Olha E só. a qualidade, só vou te formatar. A qualidade é a agilidade no recebimento ou o valor que você está pegando? O que adianta eu pegar um valor que uma paga 200, a outra 230, mas demora 60 dias, glosa... Então, vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho um cliente nosso que ele é grande, tá? Ele tem 120 operadoras credenciadas com ele no segmento hospitalar. Só que nos outros segmentos que ele tem remoção, home care, clínica, ele não tem nem 10 operadoras credenciadas. Então, o primeiro ponto é extensão de atendimento. O que ele atende no hospital, ele tem que atender nos outros segmentos. Primeira lógica é essa. Segunda lógica é, compensa eu atender os pacientes que estão no hospital, no meu segmento home care, por exemplo? Não compensa. O valor não bate de acordo, não encaixa, a conta não fecha. É melhor que ele venha para o meu hospital, hospitalize, melhore e vá para outro home care do que ele vir para o meu home care. Sim. Entendeu? Então não adianta. Agora não, Fernando, eu quero volume, eu tenho grana para investir, a rentabilidade é de 3%, exemplo. Mas eu quero volume, eu preciso de volume. Essa operadora aqui, ela me dá bastante volume, eu quero credenciá-la aqui. Aí é conta e risco. Porque assim, você pode atender um volume muito grande de paciente, tá? Com uma rentabilidade baixa, que vai te dar um bom faturamento. Mas qual é o seu esforço? Quanto você vai gastar para atender? Ah, não, eu tenho força própria, eu tenho ambulância, como ela tem. Ela tem ambulância, ela tem força própria. Então, para ela vale a pena, porque o custo já está envelopado ali. Entendeu? Agora não, eu não atendo, não tem nada. Eu quero atender tudo. Não vale a pena, Bruno. Por isso que todo cliente que eu vou credenciar, eu pergunto sempre para a pessoa: fulaninho, esse é o custo, vai atender? E vou te falar uma coisa, Bruno, com toda sinceridade, por essa sinceridade, o cliente é sincero comigo de falar assim: não vou atender. Esse pode declinar. Eu poderia muito bem estar ganhando em cada credenciamento que eu fizesse. Para mim seria maravilhoso. Mas eu presto uma consultoria. Eu não presto a venda em si. Eu não quero vender para o cliente. Eu não quero ser mais um vendedor. Eu preciso mostrar para o cara que eu estou dando um conselho para ele. Olha, você vai credenciar essa operadora. Você vai... Pô, vamos ver contabilidade, financeiro, blá, blá, blá. Eu indico o Bruno. Ah, você quer trabalhar com um sistema de som? Eu indico o Ricardo. Um exemplo, tá? Porque você tem que mostrar para o cliente a consultoria completa. O que vai ganhar o mercado é isso. É a consultoria, é o relacionamento, é a indicação, é a parceria. É isso que a Impact está querendo fazer. A parceria e o marketing de relacionamento. Onde eu vou indicar para o cliente aonde ele tem que seguir, tá? Qual é a melhor forma que ele pode seguir, que às vezes nem vai ser a melhor forma, mas às vezes é a forma mais adequada para ele seguir. Lá na frente ele pode falar: não, cara, eu não quero seguir aqui mais, eu quero seguir por outro caminho. Mas eu apresento para o cliente um conjunto de coisas para que ele no final tenha pelo menos um final feliz.
Vamos botar assim. É lógico que não é o tempo inteiro que a gente tem final feliz, mas que pelo menos ele tenha uma chegada lá que, pô, que funcionou. Entendeu? Por isso que essa nossa parceria é importante também. De mostrar para o cliente aonde ele pode equalizar a parte financeira, aonde ele pode entender quanto ele vai pagar, quanto ele vai gastar, quanto ele vai render e até onde ele pode chegar. Entendeu? Não são todos os empresários hoje que têm um excelente fluxo de caixa para poder arriscar tudo. Sem contar que ninguém está mais arriscando tudo. O risco do negócio está acabando, cara. Está acabando. Um sócio investidor, para poder entrar para uma empresa para investir, ele está fazendo análise mirabolante antes de entrar para investir. Porque o mercado, é que eu te falei, o mercado está numa tendência que todo mundo mete o pé. Mas olha, a gente está em ano eleitoral, foi o que você falou, ano eleitoral. Não só de presidente, a gente tem eleições municipais. Tudo esse ano. Não, municipal não. Entendeu? Perdão, estadual. Tudo esse ano. Então, assim, é uma mudança completa de tabuleiro. De visão, né? Entendeu? É onde o tabuleiro vai mudar de jogo. Ele pode mudar de jogo. E está tendenciando, tendenciando que pode ser que sim. E aí o cara fica retraído, ele está errado. Não. O cara tem investimentos em N lugares. Vê o que aconteceu agora com os bancos, cara. Bancos poderosíssimos que muita gente colocou em dinheiros fortes, achando que não ia nunca tão cedo ter problemas. O governo colocou dinheiro. Então, assim, o tabuleiro vai começar a mudar. O jogo vai começar a mudar. O que o cara faz? O cara se mexe pouco. Então, como é que se mexe pouco? É assim, eu tenho 10 operadores para credenciar. Essa aqui eu posso credenciar que me rentabiliza um pouco mais? Poxa, sim. Essa aqui... Mas aí vai ser só para a gente colocar tudo no mesmo tempo. Mas aí é o ponto que eu trabalho assim, e eu acho que você também trabalha assim, que a gente olhar a estratégia do cliente. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, cara, vai lá e credencia 50 clientes. O melhor o volume. O cara, mas eu não quero volume. Não vai. Olha só. Então, assim, não tem resposta certa ou errada. Não tem. Então, por exemplo, vamos avaliar o lucro real, que é o tal negócio. Eu sou muito chato em relação a isso. Eu não fico jogando como é o cenário, sei lá o que, ou outro. Mas tem algumas coisas mínimas que tem que ser colocadas. Então, por exemplo, você vai jogar o lucro real. Primeiro ponto. Você tem uma margem abaixo de 10%? Não. Então, peraí. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou emitir nota de uma empresa para outra. Cara, não funciona assim. E aí você tem essa questão assim de você olhar a estratégia do cara. O que o cara quer? Não, eu quero vender para empresas que tal. Eu quero credenciar. Eu não quero ter a farmácia. Eu não quero vender a farmácia. Não, mas, pô, cara, vale a pena vender a farmácia, ter uma margem legal. Eu falo, cara, mas eu não quero ter o custo de... Entendeu? Então, cada um tem a sua estratégia. Sim. Cada um tem a sua visão. E se a gente não for consultor em cima da estratégia do cara, quebra tudo. Quebra tudo. Então, por exemplo, eu me especializei em planejamento tributário e financeiro, mas... E aí, na aula de planejamento tributário, o cara falou que eles entraram lá, estudaram, viram um benefício fiscal, estudaram o benefício fiscal, colocaram a empresa pagou para os caras, abriram um champanhe e tal, aí o cara, agora a gente pode vender a empresa. O cara, mas peraí, com benefício fiscal você não pode vender a empresa. Então você perde tudo. Ele, como assim? Ué, como é que eu não posso vender a empresa? Eu falei, você não pode, senão você perde benefício. Você não me avisou. Eu falei, você me perguntou? Você falou para mim que você queria fazer para vender a empresa? Aí ele, aí foi uma confusão e o caramba, mas é isso. Então, se você não olhar pro cara e o cara for sincero contigo e não falar da estratégia, você vai orientar o cara de uma maneira que ele depois vai ficar com raiva de você, que não é nem culpa sua. Exatamente. É aquilo que a gente está falando agora aqui. Eu tenho um cliente nosso em São Caetano do Sul, que é uma clínica multidisciplinar, que ela fica numa região onde tem muitos funcionários que trabalham com siderúrgica, parte de aço, não sei o que tem somente 3, 4 operadoras ali, que é Sul América, Bradesco e a outra é Cassi. Então não adianta a gente credenciar com ela
Sei lá, um exemplo qualquer, Porto Seguro, por exemplo. Porque o que bate na porta dela ali são aquelas operadoras ali. Ela pode ter a Porto Seguro? Ela pode ter. Porque um dia vai aparecer um cliente ali que vai... Mas bater não na como vai porta. ser a salvadora e você botar todas as fichas Exatamente. ali. Aí eu vou querer ganhar dinheiro, vamos botar assim, eu vou estar vendendo errado, a minha consultoria não é essa. Eu posso credenciar milhões de operadoras com milhões de clientes, com milhões, mas não funciona. Funciona como? Quando eu mostro para o cara um planejamento, olha só, você vai credenciar essas aqui, vamos fazer assim. Porque o cara às vezes não tem nenhum credenciamento, ele quer credenciar tudo. Não, você não tem que credenciar tudo, você tem que observar o que você vai credenciar. Entendeu? Observar o que você vai credenciar. E sem contar também que tem o efeito a operadora te escolher. Ainda tem isso também. Porque a operadora, às vezes, ela não quer credenciar você. Mesmo que você queira credenciar, você está ali querendão e ela não quer. Aí vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que partir para a parte do namoro. Ó, vamos iniciar um relacionamento, entendeu? Uma amizade, procura marcar uma reunião. Exatamente. Aí você vai convencer a operadora de que o Bruno é o cara certo para estar ali. E na maioria das vezes você acerta. Você pode errar? Pode. Pô, pera, não credenciei o Bruno, mas o Bruno tá dando mole. Acontece. Entendeu? Mas a minha parte eu fiz. E aí quando eu vou mostrar pro cliente, o Bruno, não só a parte, agora voltando para outra parte, na parte do Bruno, vamos botar assim, a gente mostra pro cliente tudo que ele pode fazer em todas as áreas e segmentos dele. Entendeu? Agora, basta o cara querer aceitar fazer. Não, ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Olha só, você fatura 10 milhões de reais por mês, você tem o gasto de 9 milhões 555 mil, vamos botar assim, e você não pode ter um olerite de 1 milhão de reais. Não existe isso. Ah, não tem como. Então, não contrata uma consultoria, basicamente isso, entendeu? Então, assim, o cara precisa entender, o empresário precisa entender. É muito fácil falar, né? A gente de fora, é muito fácil o Fernando e o Bruno falar como é que funciona. Eu quero ver eles aqui dentro. Mas não é isso. Porque quem está de fora, é por isso que existem os conselhos, né? Os conselhos são para isso. Quem está de fora da mesa, vai levar para dentro da empresa os problemas que podem ser resolvidos ou aqueles problemas que não vão ter jeito. Porque tem problemas, cara, que não vão ter jeito. E você vai ter que entender que você vai viver com aquilo ali pro resto da tua vida. Ou então você acessa. E tem um ponto, só pra gente ir pro final assim, que a gente, o contador tem muito, pelo menos eu sou muito estratégico, enfim, a gente vê muitas coisas, então a contabilidade tem realmente a visão do que teoricamente pode acontecer ou não pode acontecer. Mais uma vez eu fui fazer uma entrevista, foi até na Concer, e o cara era regulamentado pela NTT, né? E eu já tinha passado por outras coisas e tal, mas eu nunca tinha trabalhado na NTT. Aí ele me contratou e tal, beleza, foi tranquilo. Aí depois eu falei, cara, tinha um candidato aí que trabalhava no negócio e tal, trabalhava diretamente com isso, por que você não escolheu o cara? Ele falou assim, cara, existem situações em que na área técnica e financeira eu já tenho especialista da área, eu já sei como funciona a minha operação. Mas se eu não contratar um cara que vai criticar esse vício oculto do outro, eu não tenho um ganho de sinergia. Você conhece o que teoricamente você precisa conhecer, já foi regulamentado, então, mas eu preciso de alguém que fure esse bolho e coloca. Aí eu falei, caraca, aí logo depois chegou um chefe que foi de planejamento financeiro, que ele tinha que foi o Gabriel, que a gente até já fez. E ele era totalmente ligado nessa área. Eu falei assim, e juntou muito bem. Porque quando o cara tem essa especialidade, teoricamente, dali, e o outro tem a outra parte, você junta e tu fala assim, caraca, então você tem um casamento perfeito. Então, por isso que eu te falo assim, às vezes se juntar, unir teoricamente do operacional, mas o financeiro olhar por outro viés,
você vai enxergar a oportunidade, porque quando eu cheguei lá, eu peguei 300 mil que tinham jogado no lixo lá de recuperação de imposto. Porque eu falei, cara, isso aqui tá errado e tal, vamos ver. Eu salvei a empresa de 300 milhões que não podia depreciar, porque era na subir. Eu consegui provar para a auditoria que era igual a um outro caso e tal, e a gente conseguiu amortizar, que deu 20 milhões por mês de economia fiscal na base, né? Porque a gente começou a depreciar. Então, só que você precisa dessa parte estratégica da empresa, mas você também tem a parte operacional. Então, quando você funciona nos dois, eu acho que você tem o ideal, teoricamente, para colocar. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas você não está no dia a dia, você não sabe como é que é a realidade. Tá, mas você está na realidade, só que você não está vendo as coisas num outro viés. Exatamente. Entendeu? E aí esse outro viés você só consegue com aquele cara que... Por exemplo, hoje talvez você só tenha a felicidade de relacionamento e tal, porque talvez você veio de outras áreas, você conseguiu agregar aquilo dentro do que você precisa. Porque assim, o cara fala assim, não, é melhor isso aqui, cara. E aí? E aí? Eu acho que assim, esse ponto que você falou bem legal. O mundo corporativo, eu vim do mundo muito corporativo. Muito veio de telecomunicação. E assim, eu era um mundo muito corporativo. Gente, nomenclatura, como falar, como agir com o cliente, como atender o cliente, como cliente pequeno de grande porte. Eu comecei telecomunicações vendendo Velox na rua, cara. Porta em porta. Entendeu? Porta em porta, entendeu? E nem na época que eu entrei na Telemar, que ainda era Telemar, não tinha nem telefone celular. A gente usava ainda Nextel na época. Os agentes autorizados, né? Usavam outra operadora. Então, eu vi isso crescer. Então, eu vim acompanhando o mundo corporativo. Eu sempre quis ser um comercial corporativo. Então, toda empresa que eu atendo hoje, que eu visito hoje, eu procuro colocar a empresa num patamar que ela tem que se entender como uma empresa corporativa, uma empresa grande. Porque senão, cara, o mesmo esforço que eu uso para poder pensar pequeno é o mesmo esforço que eu tenho para poder pensar grande. Então, eu penso grande. Eu tenho que mostrar para a empresa que ela vai ser grande. E a gente viu isso que acontece no dia a dia. As empresas vão crescendo, vão indo, elas soltam, elas precisam de conselho, elas precisam de administrativo, ou então ela fica ali parada. Ah, não, eu estou muito satisfeito com essa minha rentabilidade, atendendo 3, 4 operadoras, não quero crescer mais do que isso. Existe, Bruno. O cara pode atender. Bruno, como a gente estava conversando ainda agora, tem mercado para todo mundo. Entendeu? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para o cara ficar pequeno, tem mercado para o cara ficar médio, tem mercado para o cara ficar grande, tem mercado para o cara ficar muito grande. Vai depender do que ele está almejando. Ele pode sobreviver no resto da vida dele no mercado mediano. Pode, sem se mexer muito, sem investir muito, vamos botar assim, e trabalhar ali, no reloginho. Agora, se ele quer crescer, cara, ele tem que investir. Ele tem que se profissionalizar, ele tem que se preparar, ele precisa abrir a mente dele e focar no que ele precisa alcançar. Senão ele vai ficar ali naquele mercado dele e estar satisfeito, entendeu? Então, Fernandinho, você tem mais alguma coisa para colocar? Algum ponto que você acha que a gente faltou aqui? Não, de boa. Gostou da experiência? Muito boa. Como eu te falei, eu tenho vergonha, né? Das câmeras. E não parece não, mas é verdade. Sabia que é difícil até eu ficar olhando o podcast que eu gravo? Então, eu não consigo nem me ver na tela. Não consigo. Eu sei que eu sou muito bonito, entendeu? Mas enfim. Graças a Deus. Nem por né? isso não, mas enfim. E tu tá equilibrando aqui, né? Equilibra, né? Não, assim, mas é legal, bacana. É muito legal esse nosso bate-papo, essa parceria que a gente tá iniciando aí. Eu queria que você falasse, então, pra gente encerrar ali, 2 coisas. Primeiro, sobre a SBF Contabilidade, o que você tem de experiência aí e tal, da gente, do nosso relacionamento, do nosso trabalho. E depois, assim, como você enxerga a tendência daqui uns 5 anos dessa área aí de credenciamento e aí de operadoras, de home care, da parte de prestação de clínica. Legal. Dessa parte da saúde em si. Não, sim. Eu acho que assim, a SBF Contabilidade, vocês são especialistas na área da saúde. Então, assim, por isso que a gente indica mesmo vocês, porque vocês sabem como vão fazer o processo diretamente
tanto com a parte documental, tanto com a parte estratégica da coisa. Então, eu não vou indicar para um cliente nosso uma pessoa que ela não tem expertise na área. Então, o Bruno é uma pessoa que entende bem da área, a SBF entende bem da área, já tem alguns clientes na área da saúde, então ela já caminha para esse processo. Então, para a gente trabalhar esse leque e ter esse relacionamento bem próximo e falando, um entende o outro, que é bem legal, né? É bem importante isso, até para as indicações, tanto para os nossos clientes da Impact, como para outros clientes, porque não é só da área da saúde que a gente atende, a gente tem outros clientes de parcerias que a gente pode indicar. Sim. A Impact ela procura fazer isso, ela procura trazer as parcerias para que a gente leve para o cliente final a melhor forma, né? O que vai se apresentar, tanto para um escritório de contabilidade, quanto para escritório advocatício, como a gente tem alguns que a gente pode indicar. E no final o cliente vai entender que a gente está prestando para eles a consultoria. Assim como o Bruno falou, a gente mais cedo, a gente está conversando sobre análise financeira e estratégica para o cliente tentar entender aonde ele pode chegar, onde ele pode alcançar, quanto ele pode investir, quanto ele pode tirar dali, quanto ele pode entender de margem de lucro, que às vezes o cliente acha que ele recebe 10, ele gasta 8 e está vendo 2 é o lucro. Não é bem assim que funciona, tem que ter uma análise estratégica nesse ponto. Falando um pouco da Impact, a gente está tentando pegar uma grande fatia do mercado, a gente está com produtos no forno para poder sair. Tá? A gente está criando uma plataforma agora de fácil acesso, onde o cliente, através dessa plataforma, ele vai conseguir ter todo o relacionamento com as nossas parcerias e fazer uma análise mercadológica para a gente poder levar para a operadora. A gente agora está estreitando o relacionamento com as operadoras, tá? Onde eu vou levar para as operadoras que o único canal de formatação, né, para credenciar seria usando a Impact como um dos clientes. A gente procura entregar qualidade para o cliente, bom relacionamento, que no final o cliente saia satisfeito e consiga indicar ele para outras empresas, e com isso a gente indicando outros clientes para a SBF Contabilidade. E faz um grande ecossistema, né? Eu queria que você falasse então desse ponto, o que você enxerga daqui para a gente finalizar. Como você se enxerga daqui a 5 anos, como você enxerga a tua empresa, como você enxerga o mercado que você atua daqui a 5 anos. Vamos botar assim, em 2030. Essa é igual entrevista de emprego. Bruno, eu vou falar uma coisa para você, porque eu falo para minha esposa. Eu já estou vivendo em 2029. Entendeu? Então, assim, isso não é ansiedade, é análise, que você tem que ver como é que está o mercado. Então, eu procuro não enxergar somente daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou estar com 50 e pouco, não vou nem falar muito para não estender com a minha idade, mas o que eu penso daqui a 5 anos é que o Fernando daqui a 5 anos seja o Fernando de 5 anos atrás, que procurou sempre crescer, procurou sempre respeitar as pessoas, procurou sempre fazer o melhor, apresentar coisas interessantes, uma pessoa que consegue chegar numa mesa, consegue conversar de várias coisas, vários pontos. Então, o que eu quero daqui a 5 anos, né, em tese, é o que eu penso agora, que a gente vai crescendo gradativo, para que daqui a 5 anos a gente chegue aqui nessa mesma sala, de repente aqui, ou então num ambiente um pouco maior, está explicando um pouco mais para as pessoas do que a gente mudou nas pessoas, o que as empresas mudaram e onde elas chegaram. Então, assim, de fato é isso. Acho que está bem resumido. Entendeu? Obrigado, Fernando, pela... Deixa o teu Instagram aí, só pra gente colocar. Deixo. Eu tenho da Impact, né, que é Impact Relacionamento, e o meu que é Fernando Moura B. Tentei fazer um menorzinho de acordo com o meu tamanho, mas não consegui. Então teve que ser isso tudo. Fernando Moura B, Impact Relacionamento, mas a gente está mais falando pela Impact Relacionamento, que vai ser o nosso carro-chefe. E depois que a gente lançar a plataforma, os produtos, a gente depois comenta um pouco como é que vai ser direitinho. A interface vai ser através do aplicativo, está sendo desenvolvido na palma da mão do médico para poder ele ter velocidade de atendimento e isso aí. E precisão, né? Vamos botar assim. Tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência, obrigado por ter chegado até aqui. Então, queria que você curtisse, comentasse, compartilhasse esse conteúdo para ser importante para todos os empresários, principalmente na área de saúde, que queiram se conectar, colocar. Então, vamos para cima. Muito obrigado. Se você não conhece a SBF Contabilidade, está no @consultoriasbfcontabilidade.com.br. Está aqui no YouTube, no @SBF Contabilidade. E tem o meu pessoal que é BR Fonseca 83 lá no Instagram, tá?
Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau.